Podemos sentar. Voltando ao texto de Isaías 29, que o Senhor quer falar conosco, quer continuar a falar conosco. É um texto muito forte de repreensão a Israel, mas que o Senhor aprove também a trazer para nós como igreja nesses dias. O que o Senhor quer que nós entendamos? Há uma palavra aqui de que o próprio Senhor derramou um espírito de profundo sono. Por que o Senhor está nos falando disto? Que fechou os olhos, os vossos olhos, vendou os profetas e os videntes. Será que está tudo errado? Deus está dizendo que está tudo errado? Ou o Senhor está querendo nos falar de algo muito específico nesses dias para a igreja, para as nossas vidas, para a nossa prática? E então ele relaciona aqui os olhos fechados com os profetas, cabeça coberta com os videntes, né? Normalmente os profetas viam, mas também escutavam do Senhor. E aqui quando usa vidente, não é essa visão de vidente que nós temos aí, né? Tem uma placa lá na esquina, lá num poste, dizendo vidente, procure a vidente, número tal. Não é, aqui é aquele que tem visões de Deus, que está em comunicação com o Senhor, está recebendo do Senhor. E há uma exortação forte de que Judá ali está infiel, está longe do Senhor, a visão está selada, eles não estão enxergando, não estão conseguindo ler o que está no livro. O que o Senhor quer nos despertar? Em que nós estamos adormecidos? Em duas coisas: em ouvir o Senhor e em ver o Senhor. É certo que muitas vezes temos ouvido o Senhor e vemos o Senhor, mas há um chamado de Deus a que os nossos ouvidos e os nossos olhos sejam abertos, que a gente, nesses dias que estamos vivendo, não estejamos sonolentos. Vocês lembram, em duas oportunidades, Jesus vai com os discípulos para orar. Na primeira ele leva Pedro, Tiago e João ao monte, chamado Monte da Transfiguração. E lá ele leva com um objetivo específico, foi lá para orar, e levou os discípulos para orar. E enquanto Jesus está orando, os discípulos estão com sono. Uma das versões diz espremido pelo sono, sobrecarregados pelo sono. Mas nesse tempo, é o tempo onde Jesus, é tal a glória da presença de Deus sobre ele, que as suas vestes brilham, que o seu rosto fica como o sol, e junto dele vem Moisés e Elias. E os discípulos, eu acho que só conseguiram acordar porque o rosto de Jesus estava como o sol. Brilhou tanto que despertou eles, mas eles estavam pesados. Vamos abrir o texto de Lucas, capítulo 9, que fala disto. Versículo 32, e Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles homens se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, e aí sabemos, né? O Pedro, engraçado, interessante, que foi depois de que Moisés e Elias saíram
que ele veio com essa ideia brilhante de fazer as tendas, né? Já tinha até ido embora o Moisés e o Elias, de tal constrangimento, porque eles foram para orar, o Senhor certamente sabia que ia ter uma experiência marcante, e eles estavam perdendo aquilo por causa do sono. Agora vamos lá para Lucas 22, que é uma outra experiência em que Jesus leva os discípulos. É um momento marcante da vida de Jesus, talvez um momento crucial, marcante, antes mesmo ali de ele ter dado a sua vida. No Lucas 22, 39 em diante, diz: e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartando-se deles, cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lá em Mateus, nós vamos ver que por 3 vezes Jesus foi até os discípulos. E eles estavam dormindo. No momento que o teu amigo, teu mestre está precisando mais que tu esteja junto, que ele está angustiado, e eles estavam, porque diz que eles estavam dormindo de tristeza. A angústia, a pressão, a opressão era muito grande sobre eles, que eles dormiram. A presença maligna certamente ali muito terrível. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de estar evangelizando alguém e a pessoa começa a dormir na tua frente. Opressão maligna, para cegar, para não ouvir, para não escutar a palavra de Deus. E lá no texto de Mateus, Jesus diz para Pedro: nem uma hora pudeste velar comigo. Nem uma hora deu para orar comigo. E é interessante que pela leitura dos textos nós vamos ver que eles passaram a noite lá, porque quando amanheceu é que eles descem o monte. Então Jesus, era um momento crucial, ele está em angústia, suor, sangue corre do seu rosto, e ele está precisando de alguém que vigie e ore junto com ele. Mas ele tem discípulos que têm sono, que dormem, que não aguentam aquele momento. Mesma coisa de Isaías: espírito de profundo sono nos tira de ver o que está acontecendo, nos venda os olhos, tapa os nossos ouvidos, e nós perdemos de entender o que Deus está dizendo para nós nesses dias. No Novo Testamento, isso não é só em Isaías, lá no Antigo Testamento para Israel, mas há 3 textos, pelo menos, marcantes, em que Paulo fala com a igreja em Éfeso, em Roma e em Corinto, dizendo assim, Efésios 5,14: por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá ou te iluminará. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13:11.
E ainda para a igreja em Corinto, 1 Coríntios 11:30, hoje é dia de ceia, ele diz: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Estamos acordados ou estamos dormindo? Nossos olhos estão abertos ou estão fechados? Nossos ouvidos estão escutando ou o sono é tão pesado que nada nos faz acordar? Qual é a nossa percepção espiritual dos dias que nós estamos vivendo? Como vamos nos manter acordados nesses dias de tanta opressão, de tanto sono? Só tem uma coisa que pode nos manter acordado espiritualmente, que mantinha Jesus acordado espiritualmente. Era a oração intensa. Quero citar um trecho de um livro, pequeno trecho, que diz assim, que o primeiro sinal verdadeiro da vida espiritual, a oração, é o primeiro sinal da vida espiritual, é a oração. É também o meio de mantê-la. O meio de manter o sinal da vida espiritual é a oração, e a maneira de manter a vida espiritual é a oração. O homem não pode viver fisicamente sem respirar, nem espiritualmente sem orar. Experimenta segurar a tua respiração um pouquinho e ver quanto tempo tu suporta. Assim é a nossa vida espiritual. Nós não podemos descuidar e não orar intensamente. Nós respiramos o tempo todo. Não podemos dizer: esse final de semana eu não vou respirar, segunda-feira eu recomeço. Nós não podemos dizer: esse final de semana eu não vou orar. Jesus nos ensinou, amados, com a sua palavra e com o seu exemplo, o que é ter uma vida intensa de oração e se manter acordado. Lucas, capítulo 3, Lucas foi um homem que foi muito despertado por essa questão de oração. Em muitos lugares tem os mesmos textos, mas não falam intensamente, ou não tocam nesse ponto da oração, mas Lucas está recheado disso. Então vale a pena ler Lucas e ver as vezes que Lucas cita a vida de oração de Jesus. Lucas 3, versículo 21 e 22, diz assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. A primeira coisa que Jesus faz depois de ser batizado é orar. Nós nos identificamos, Cristo se identificou com a nossa vida espiritual, com o início da nossa vida espiritual. Ele não precisava ser batizado. João Batista disse: eu é que preciso ser batizado por ti. Mas Jesus disse: deixa assim para cumprir as Escrituras. Então ele se identifica, e tudo que nós vemos na vida de Jesus é para nós. Então a primeira coisa que nós deveríamos ensinar o discípulo depois que ele é batizado é a orar, a ser um homem ou mulher de oração, a se comunicar com Deus, escutar a Deus, se quebrantar diante de Deus, porque foi isso que Jesus fez. Não é à toa que o céu se abriu.
e que o Espírito veio sobre ele, e veio essa voz, que num momento só, num versículo só, 2 versículos, nós temos toda essa experiência por um homem que orava. Marcos 1:35. Outra coisa que nós vemos na vida de Jesus, na oração. Diz assim: levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Essa palavra aqui, cedo, ou madrugada em algumas, na língua original, no grego, é a 4ª vigília da noite. Havia 4 vigílias da noite, que era uma das primeiras vigílias das 6, das 18 às 21, a segunda das 21 à meia-noite, a outra da meia-noite às 3 da manhã, e a 4ª vigília das 3 às 6 da manhã. Jesus estava orando na 4ª vigília da noite. Imagina, Jesus tinha um dia muito ocupado, as pessoas estavam em volta dele o tempo todo. Se ele se escondia em algum lugar, daqui um pouco encontravam. Ele diz assim: vamos atravessar de barco para o outro lado, e lá ia a multidão caminhando em volta do lago, até encontrar Jesus. E dizia: vamos sair à parte com os discípulos, e lá vinha a multidão. Jesus não tinha tempo, mas Jesus não deixava de orar porque ele não tinha tempo. Ele acordava na 4ª vigília da noite. Outras vezes ele virava à noite orando, porque ele sabia que assim como ele não podia fisicamente viver sem respirar, ele não podia viver espiritualmente sem orar. Jesus orava de madrugada, virava à noite, ia para lugares solitários. Lucas 6, não precisam abrir, 12 a 13, os irmãos vão projetar aí, né? Mas olha só que lindo, Jesus ia escolher os 12. O que ele faz? Ele não ficou avaliando: eu acho que esse é bom, esse aqui é mais ou menos, não, esse aqui é ruinzinho, esse é bom. Não, Jesus passou a noite inteira orando para saber quem eram os 12. Como nós escolhemos os discípulos? Nós criamos entre nós um termo que às vezes é perigoso, porque não está respaldado no que tinha que estar, às vezes é corretamente usado, que é assim: eu não tenho carga. O Alexandre, não tenho carga por ele, mas tu orou, Deus falou. Outras vezes nós pegamos: opa, discípulo, glória a Deus, quero bastante, vem, vai mandar. Mas não, passou a noite inteira orando. Jesus escutava o Pai, Jesus via o Pai, Jesus sabia cada coisa. Ele não tinha acepção de pessoas, ele escutava do Pai. Se fosse nós, ninguém de nós sabendo, escolheu Judas Iscariotes, ou talvez não escolhesse nenhum deles. Mas Jesus escutou do Pai, porque passou a noite orando. Então, mas nas nossas decisões, nós temos orado intensamente, ou nós só fazemos um cálculo, ou dizemos: eu tenho paz. Outro dia estava, acho que aqui, não sei se era um encontro aqui com o grupo do Leandro, não me lembro, em algum lugar. Quantas vezes já escutei assim, jovenzinhos que estão
começando relacionamento e tal, e aí tu pergunta, e aí, o que Deus está te falando? Eu tenho paz, tenho paz, tenho paz, tenho paz, ela tem paz, nós temos paz. E tu está vendo que aquilo ali está complicado. Jovens apaixonados não podem basear suas decisões nessa paz da alma. Quantos que eu já vi que tinham paz com uma moça, estão casados hoje com outra. Sinal, graças a Deus, né, que de algum momento escutou Deus. Temos que escutar nas decisões, escutar o Senhor. Outro texto, só para projetar aqui, Mateus 14, 22 a 25. Jesus multiplica os pães, os peixes, e chega no momento que eles queriam fazer ele rei, ele começa a insistir com os discípulos, vão para o barco. Despedindo a multidão, insistiu com eles, vão lá, entra no barco. Talvez eles disseram, não Jesus, espera, nós te ajudamos. Não, vai. O que Jesus fez? Jesus foi para o monte a fim de orar. No maior sucesso do dia, Jesus queria ficar sozinho. Nós precisamos, amados, ficar sozinhos com o Senhor. É muito bom estar com os irmãos, é muito bom estar no grupo, no discipulado, receber de tantas formas que Deus faz. Mas se tu não receber no teu quarto secreto, tu vai andar só pelo que os outros falam, ainda que sejam coisas do Senhor. Deus quer que tu tenha convicções vindas do alto, te recolhe para orar. Lucas 11:1, os discípulos vêm para Jesus e dizem, ensina-nos a orar. E nós sabemos, Jesus então ensinou, está aqui especialmente lá em Mateus 6, vocês orarão assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Uma oração que nós devemos e podemos orar todos os dias. Mas também Paulo nos diz em Romanos que nós não sabemos orar como convém. Nós temos que pedir em determinadas situações, dizer, Senhor, ensina-nos a orar. Muitas vezes essa oração vai ser em línguas, porque o Espírito Santo, ele se move. Mas há situações que nós não sabemos mais como orar. Nós estamos clamando ao Senhor e não temos a resposta. Diz, Senhor, ensina-nos a orar. Mateus 17, 20 a 21, que é na sequência do Monte da Transfiguração, quando Jesus desce e encontra ali os outros discípulos com um pai, com um filho endemoniado, e não conseguiam expulsar aquele demônio. E Jesus então, com a palavra, expulsa aquele demônio, e os discípulos perguntam depois para Jesus, por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus disse, por causa da vossa incredulidade. E depois no final ele diz, mas esta casta só sai com oração e jejum. E nós direcionamos muito para essa questão, era um demônio ali que estava naquele menino diferenciado. Eu tenho entendido pela palavra que Jesus está se referindo ao demônio da incredulidade. Porque ele diz que ele não diz que era um demônio muito difícil, ele diz que não saiu por causa da vossa incredulidade. O problema é a incredulidade, não era o limite, o poder daquele demônio, era o poder do demônio da incredulidade.
E só com oração nós vamos vencer o demônio da incredulidade. Oração e jejum. Então, se nós estudarmos a palavra, estudarmos os evangelhos, vamos ver como Jesus vivia uma vida que ele respirava a oração, respirava o Pai, respirava as respostas de Deus. Imagina a intensidade que ele tinha com o Pai, que em momento nenhum ele se atrapalhou, se perdeu, disse uma bobagem, fluía dele rios de água viva que ele recebia do Pai. Amados, Deus está nos chamando especificamente nisto. Essa é a palavra que Deus nos deu na outra reunião. Desperta para a oração. Desperta para a oração. Os teus olhos, os meus olhos precisam ser abertos. Nossos ouvidos precisam ser abertos. Deus quer destravar o profeta, Deus quer destravar os videntes, aqueles que têm visões, para que não haja ninguém dormindo na igreja nesses dias, porque o dia se aproxima. Não podemos manter nossa rotina, amados, como se acordo, tomo café, vou para o trabalho, volto para casa, um dia tem grupo, outro dia vou ver TV, outro dia vou acordar, trabalhar, e vai depois ter final de semana, tem reunião da igreja, e vamos receber, e vai ser uma bênção, e glória a Deus, e vamos indo, sem que a gente viva uma vida intensa e profunda de oração. Nos alegramos com o que Deus está fazendo, acrescentando pessoas, discípulos, em outros lugares, muita gente sendo salva, em muitos lugares do mundo, mas Deus quer potencializar essa obra, não só para acrescentar, amados, mas para que nós tenhamos ombros para suportar, que Deus pode acrescentar e nós não termos estrutura emocional e espiritual para suportar o incremento da obra. Nós não podemos ficar inertes, amados, enquanto o inimigo ganha terreno na nossa nação, enquanto o dinheiro do povo é roubado, enquanto a injustiça prevalece. Nós temos que nos levantar em oração. Nós não somos políticos, não estamos na política, não estamos defendendo A ou B ou C ou D, nós estamos como embaixadores do reino de Deus. E aqui nós vamos lutar. É inevitável que algumas coisas vão acontecer. É inevitável que o pecado se prolifere. Mas muitas coisas são evitáveis pela oração nossa e da igreja como um todo. Não vamos ficar num fatalismo, achando que tudo bem, está acontecendo, é o fim dos tempos, e está assim mesmo, e ficarmos inertes, parados. Não. Você sabe o que aconteceu na história? Por exemplo, irmão André, quem já ouviu falar do contrabandista de Deus, o homem que entrou em toda a União Soviética com Bíblias. Ele tem um livro que diz assim: e Deus mudou de ideia. Contra todo esse fatalismo de que as coisas não podem acontecer. E esse homem semeou a palavra de Deus em todo canto, quando o comunismo estava permeando toda aquela região. A palavra de Deus entrou porque um homem orou, buscou o Senhor, se dispôs nas suas mãos. E tem tantas outras histórias que podíamos falar aqui.
Não podemos ficar dormindo, enquanto a ocupação da igreja como um todo, às vezes, é em outras coisas, em apresentações, em shows. Não podemos ficar parados enquanto casamentos são atingidos, filhos são feridos, almas perecem, enfermidades atingem os irmãos. Hoje nós oramos aqui intensamente, mas nós temos que orar intensamente todos os dias. E eu estou falando aqui em primeiro lugar pessoalmente, por mais importância da oração coletiva em grupos, Deus precisa de homens e mulheres que vão para o seu quarto secreto e clamam ao Senhor, que batem a porta. Mas a resposta que Deus espera de nós é despertar do sono e nos tornar homens e mulheres de oração, romper com a religiosidade, lutar junto com o Senhor, cooperar com o Senhor em oração. Deus está com a sua mão estendida, seus ouvidos estão abertos, seus olhos estão abertos, mas Ele está procurando intercessores, homens e mulheres, que dizem: eu creio que Tu é poderoso para mudar esta situação específica. Como nós oramos, nós cremos que Deus é poderoso para levantar o Rafael e o João em nome de Jesus. Um famoso pregador do século, creio que século XIX, Moody, disse assim: aqueles que deixaram a mais profunda marca nesta terra amaldiçoada pelo pecado, foram homens e mulheres de oração. Você descobrirá que a oração é a força poderosa que tem movido não somente a mão de Deus, mas também o homem. Deus está esperando que nós, com as nossas orações, movamos a sua mão naquilo que Ele quer. Mas também que Deus mova os corações, mova o homem. Não importa onde está difícil, se é no casamento, com os filhos, com os discípulos, com o discipulador, não importa, se tu te dispõe a clamar ao Senhor intensamente. Outro irmão chamado Samuel Chadwick disse assim: a maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme os estudos, nem o trabalho e nem a religião daqueles que não oram. Ele ri de nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Quer ver o diabo tremer? Ora. Senhor, liberta-nos do espírito de profundo sono. Abre os ouvidos dos profetas e os olhos dos videntes. Abre o Teu livro para que possamos ver. Não queremos mais nos aproximar de Ti apenas de boca e de palavras, mas de coração. Nos torna homens e mulheres de oração, discípulos que fazem de seu quarto secreto o lugar mais precioso em sua vida e que cooperam com Deus em sua obra. Eu quero fazer um apelo à igreja. Aqueles que foram tocados, têm sido tocados, e eu não estou dizendo porque eu não sei como é a tua vida, eu não estou dizendo que tu não ora, eu não sei geral, mas Deus está falando com a igreja. Se tu quer te tornar um homem e mulher de oração, se tu quer te levantar junto com o Senhor, se tu quer te entregar ao Senhor para viver essa vida de oração, eu peço que tu levante, só se tu está com essa carga. Se alguém precisa vir aqui, venha, não vamos orar especificamente por ninguém, mas por todos, e quer responder ao Senhor: eu quero ser um homem, uma mulher de oração, que acorda orando, que vai para o trabalho orando, que volta para casa orando, que ora à noite,
que ora antes de deitar, que acorda de madrugada pelo Espírito Santo e ora. Nosso Pai, não queremos ser como aqueles de Isaías 29, que estavam dormindo, com os olhos vendados, os ouvidos cobertos, chegando a Ti apenas de boca. Mas nós queremos ser daqueles, Senhor, que estão despertados. Estão tão despertados que são capazes de escutar o Espírito Santo no meio da noite e acordar para orar. Por favor, Senhor, move em resposta à posição que cada um fez aqui se levantando. Em nome de Jesus. Muda esse quadro em nós, para que a oração não seja mais um peso, Senhor, uma carga humana da alma, mas que a oração, Senhor, seja o maior privilégio, ainda que com lutas, com desafios, com choro diante de Ti, Senhor. Mas que nós não saiamos da Tua presença até que tudo está estabelecido naquele momento de oração. E nós, se fizermos isto pessoalmente, e cada um aqui como igreja, nós vamos ver coisas que ainda não vemos. Nós vamos ver milagres que nós ainda não vemos. Nós vamos ver a unidade da igreja que ainda nós não vemos. Nós vamos ver a glória do Senhor brilhar e encher esta cidade. Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos, nós nos arrependemos, nós confessamos nosso pecado, Senhor, da nossa pouca oração, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nessa manhã e levanta-nos diferentes, com um fogo no coração que nos leva a orar, em nome de Jesus.